Olá, crianças! Estamos juntos para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Sandra Bonfá e nós vamos hoje ver a continuação da nossa unidade 25, da página 298 até a 303. Nós estamos falando sobre divisores e múltiplos de um número natural. Vamos ver a nossa rotina para depois conversar um pouquinho? Então, o que nós teremos na aula de hoje? É a unidade 25 ainda, nós estamos estudando divisores e múltiplos de um número natural. Vou fazer a leitura com vocês das páginas 298, 299 e da página 300. Vou explicar os conteúdos e fazer as atividades junto com vocês. Nós vamos fazer a atividade 3, a atividade 4 e o desafio, como sempre, vocês farão sozinhos, mas eu vou dar uma dica. A tarefa de hoje, nós faremos os exercícios de 2 a 4. Lembra que nós já fizemos o exercício de número 1. Não se esqueça de tirar as dúvidas com o seu professor. E é importante que você faça isso. Essa matéria é muito importante e vocês vão utilizar do 6º ano em diante bastante falando sobre isso. Divisores e múltiplos, tá bom? Então, aprendam bem. Se tiver dúvida, converse com o professor. Vamos lá, então, começar a nossa aula de hoje. Vocês lembram da aula passada sobre o que nós falamos? Eu deixei aqui para vocês o Cuisinart para a gente ver, relembrar o que nós fizemos. Nós falamos sobre o número quando ele cabe, o número de vezes exato, ou seja, quando eu faço uma divisão e nós temos o resto zero, eu tenho o meu quociente, tenho o divisor, o dividendo e o resto. Quando o meu resto é zero, é sinal que aquele número cabe, o número de vezes certinho dentro daquele número que eu estou dividindo. Então, eu falo que aquele número é divisor do outro, tá? Somente quando o resto é zero. Então, lembrado de tudo isso, nós fizemos vários exercícios com o exemplo do Cuisinart, fazendo quantas peças cabiam ali. E lembra que o que eu disse para vocês sempre, o menor divisor de um número é sempre o número 1 e o maior divisor do número, ele mesmo. Tá? Então, vamos ver aqui agora o que nós estamos falando na aula de hoje. É divisor de e é divisível por. Nossa, professora, o que é isso? Olha lá, é fácil. Você aprendeu no módulo anterior que há relação entre os termos de uma divisão. Vamos aprender um pouco sobre essas relações? Observe a divisão que ele propõe aí, 15 dividido por 3. Você já sabe que se o 3 couber o número inteiro de vezes no número 15, sem sobrar resto, ele é um divisor de 15. Olha lá, não sobra resto, ele é um divisor. Mas a gente também pode dizer o contrário. Então, eu posso dizer que o 15 é divisível por 3. Olha o exemplo que ele coloca aqui no material de vocês. Olha lá o 15. O 15 é divisível por 3. E o 3? O 3 é divisor de 15. E 15 dividido por 3 dá 5. Então, o 3 cabe 5 vezes no 15. É como se eu estivesse pegando as pecinhas do Cuisinart e colocando dentro do número. Quantas vezes no número 15 eu ia colocar o número 3? 5 vezes. E lembra que eu falei para vocês da conta inversa? 5 vezes 3, 15, certo? Vamos continuar com a atividade 3 hoje. Olha o que nós temos logo no número 1. Faça as divisões e responda as questões. Então, a primeira divisão que vocês têm aí é 21 dividido por 4. Será que dá certo? Olha lá o resultado 5 com o resto 1. A aula passada eu não falei isso para vocês, mas eu coloquei no quadro as respostas. Tá vendo esse número Q, essa letra Q? É a palavra quociente. Quociente é o resultado da divisão. Lembra que eu falo para vocês, os termos de uma operação é importante. Então, o Q quociente. Nesta conta, 21 dividido por 4, o meu quociente é 5 e resta 1. Vamos para a próxima, 18 dividido por 6. O meu quociente é 3 e o resto, 0. E o 23 por 5, será que deu certo? Olha, o meu quociente 4, mas sobra 3. 28 dividido por 7, o quociente 4, não sobra nada. Primeira pergunta, 4 é divisor de 21? É divisor, gente? Será que é? Não, por quê?
Porque teve resto, ou seja, o resto é diferente, esse é um símbolo, um sinal de diferente, meu resto é diferente de 0. 18 é divisível por 6? Sim, por quê? Porque o resto é 0. 23 é divisível por 5? Não, porque o meu resto é diferente de 0. E o 7 é divisor de 28? Sim. Por quê? Porque o resto é 0. E se vocês observar, são números que tem na própria tabuada. Ali nós estamos trabalhando com números pequenos para poder mostrar para você. Então, 18 tem na tabuada do 6? Tem. 28 tem na tabuada do 7? Tem. Se tem na tabuada, ele é divisor, tá? Vamos seguir. Complete as frases. Se 5 é divisor de 15, então 15 é divisível por 5, igual nós falamos no começo. Se 40 é divisível por 8, então 8 é divisor de 40. Se 28 é divisor de 28, então 28 é divisível por 28. Se 6 é divisor de 36, então 36 é divisível por 6. Parece complicadinho isso, não é, né? Quando eu estou falando do número menor que divide o outro, ele é divisor. Então, aquele número que foi dividido é divisível. É só termos que a gente aprende, tá? E não falar errado. Então, faça bastante vezes essa leitura para não falar errado. E agora? É múltiplo de e é divisível por. Por isso que nós falamos do divisor e do divisível, porque agora também nós vamos falar se ele é múltiplo de. Olha o exemplo que o material traz aí para vocês. 45 dividido por 9 dá 5. E 45 dividido por 5 dá 9. Observou? Então, 45 é divisível por 9? É, porque sobrou 0. 45 é divisível por 5? É, porque sobrou 0. E agora, por que eu falei é múltiplo? Vamos seguir adiante e ver por que eu estou mostrando isso? Olha lá o que ele vem explicando para vocês de uma maneira bem simples. As duas divisões são exatas, por isso podemos chegar às seguintes relações. 45 é divisível por 9 e 9 é divisor de 45. 45 é divisível por 5 e 5 é divisor de 45. 45 é divisível, então, por 5 e por 9. E também é múltiplo de 5 e de 9. Por que ele é múltiplo? Porque se eu multiplicar 5 vezes 9, me dá 45. Então, desta forma, olha, atenção aqui. Todo número que é múltiplo de é também divisível por. Como fazer para encontrar os múltiplos de um número? Uma das formas é usar uma sequência da tabuada. Vamos ver? Olha aqui, o exercício da atividade 4. É gostoso de fazer exercícios assim. Pega aí para mim o seu lápis azul e vamos fazer o que ele está pedindo aqui. Nesse quadro, nós temos uma sequência de 0 até 99. Vocês vão pintar para mim os múltiplos de 5. Para isso, eu vou contando de 5 em 5. Não é assim que a gente faz tabuada? A gente faz tabuada, a gente conta 5, 10, 15, 20. Então, vamos lá, olha. O 0 já está pintado e o 5 é o primeiro. Qual que é o próximo? O 10, conta mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40, mais 5, 45, mais 5, 50, mais 5, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Eu contei de 5 em 5. O que vocês observam nesse primeiro quadro aqui? O que eu pintei? Eu pintei toda a coluna dos números terminados em 0
e toda a coluna dos números terminados em 5. Então, esses aí são os múltiplos de 5 de 0 até 99. Vamos ver o que pede o exercício seguinte agora. Os múltiplos de 5, então, são 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 e 95. Ai, professora, que monte de número. Larga de ser preguiçoso, vamos fazer. O que você observa nos múltiplos de 5? Que os múltiplos de 5 terminam sempre em 0 ou em 5. 100 é múltiplo de 5? Não tinha 100 na tabela, mas será que ele é múltiplo de 5? Sim, por quê? Porque ele termina em 0 também. Então, terminou com 0 ou terminou com 5 é múltiplo de 5. Olha lá, porque 100 dividido por 5 dá 20 e não sobra resto. Exercício E. Observe as sentenças e marque V para verdadeiro ou F para falso, conforme sejam verdadeiras ou falsas. 20 é múltiplo de 5? Claro, termina com 0. E 18? Não. 720? Sim. 5 é múltiplo de 98? Falso. 113 é múltiplo de 5? Falso. Não termina com 0 nem com 5. 80, olha a pegadinha aqui, hein? Não, 80 não é múltiplo de 5? Falso, porque é múltiplo. 35 é múltiplo? Verdade. 5 é múltiplo de 5? E 105 é múltiplo de 5? 53 é múltiplo de 5? Falso. Vocês observaram que não precisa fazer conta nenhuma para a gente chegar nos múltiplos de 5, que é muito simples. Então, não importa o tamanho do número, eu posso pegar 1.425.000. Terminou com 5? É múltiplo de 5? É múltiplo de 5. Próximo exercício. Pinte agora todos os múltiplos de 2. Nós vamos contar de 2 em 2 igual a tabuada. Então, o primeiro que está pintado ali, 0. E nós vamos pintar os próximos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48. Olha lá, nós pintamos todos os números pares que nós tínhamos ali. Será que isso tem alguma coisa a ver com ser múltiplo de 2? Vamos seguir então e responder aqui as perguntas. Presta atenção no que está pedindo, hein? Escreva os múltiplos de 2 entre. Então, coloca essa palavra grifada aí, ó. Entre 20 e 40. Se eu estou pedindo entre 20 e 40, não entra nem o 20, nem entra o 40. Então, quais são eles? 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38. Na C, escreva os múltiplos de 2 menores que 20. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Escreva os múltiplos de 2 maiores que 40. Vamos grifando aí o que está pedindo. 42, 44, 46 e 48. Existe múltiplo de 2 maior que 49? É claro que sim. Aqui no nosso quadro não tem, mas os múltiplos são infinitos. Qual é o menor múltiplo de 2? É o 0. E o 0 é sempre o menor múltiplo de todo número, tá bom? Na próxima, na G, 56 é múltiplo de 2? Sem fazer conta, será que é múltiplo? É múltiplo, por quê? Porque é um número par, né? Eu falei lá na tabela que nós grifamos os pares. 37 é múltiplo de 2? Não, porque ele não é par. Qual é a característica comum, então, aos múltiplos de 2? Todos os números múltiplos de 2 são pares. Quais são os algarismos da ordem das unidades que se repetem nos múltiplos de 2? Da unidade, está falando, ó, então é 0, 2, 4, 6 e 8.
Na outra letra K, todos os múltiplos de 2 são divisíveis por 2? Claro que sim, né? Por quê? Se ele é um múltiplo do número, ele também é divisível por esse número. Então, se ele é múltiplo de 2, ele também é divisível por 2. Escreva, presta atenção no enunciado, gente, olha, escreva os 11 primeiros múltiplos de... Aí tem aqui, ó, 3, 4, 6, 7, 9. Vou fazer junto com vocês. Então, vamos lá para o número 3? Começa com o número 0. Se eu quero 11 números, eu vou até o 30. Então, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. É só contar de 3 em 3. E o 4? Começa com 0. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Nossa, professora, tá parecendo a tabuada? E é mesmo. O 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. De 7, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e 70. De 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 e 90. É bom que vocês vão decorar a tabuada fazendo isso, hein? 4. Observe o item anterior e responda. Qual é o número comum a todos os números? Eu já até tinha dito isso ali atrás para vocês. O 0. Ele é um múltiplo comum a todo número. É possível encontrar qual é o maior múltiplo de um número? Quando nós falamos de divisor, eu disse para vocês que divisor era o próprio número. E múltiplo, será que dá? Não, não dá. Por que será? Porque os números são infinitos, né? Não tem como a gente saber qual é o maior. Opa, olha lá o que nós temos agora. Desafio. O desafio de hoje, nós temos uma figura com vários desenhos e aqui do lado eu tenho 5 opções para vocês achar para mim qual é a verdadeira figura que está aberta ali. Como eu digo para vocês nos desafios, eu sempre dou uma dica, tá? Então vamos lá na dica de hoje. Olha aqui no desenho. Primeira coisa que você tem que olhar, as cores, ó. Então aqui não tem cor azul. Aqui a cor azul é em cima e embaixo. Aqui a cor azul é em volta. E aí, para descobrir qual é a nossa figura, eu vou dar a dica da que não é. Essa aqui não é, ó. Por que que eu sei que não é? Olha aqui o quadrado e olha o quadrado que eu tenho aqui. Aqui o azul está no meio e aqui o meu azul é em volta. Então, vocês vão observar as mesmas coisas aí nas outras figuras e descobrir aí qual é a figura que está planificada ali. Facinho, tá? Eu vou falar para vocês. É só você observar bem o que pode estar do lado ali na hora de dobrar, o que não pode, tá bom? Que vai ficar bem fácil. E segue a dica que eu tô falando para vocês de ver as cores aí se tá do lado certo, tá bom? Façam sozinhos e mandem pro seu professor para ver se você acertou. Eu garanto que vão acertar. Ah, mas já a hora da tarefa. Bom, como eu disse para vocês, o exercício 1 nós já fizemos. Então, hoje vocês vão fazer do 2 até o 4 e é bem facinho. São coisas que nós fizemos durante a aula. Olha o exercício de número 2 aí. Vocês vão pegar aí o lápis vermelho e o lápis verde e vão fazer os divisores para mim de 17 e de 24. Tem uma dica aqui para vocês só para começar, tá? Então, olhando os números que eu tenho no quadro, olha lá. O número 17 eu contornei de vermelho, por quê? 17 é divisor de 17, ele mesmo, ok? E o número 2? Por que eu contornei ele? Porque o número 24 é um número par, então é lógico que ele é um número divisível por 2, certo? É isso que vocês vão fazer, procurar os divisores de um e de outro, o vermelho para o número 17 e o verde para o número 24. E vão responder essas questões aqui, ó. Quais foram os divisores de 24 que você encontrou? E quais são os divisores de 17? Quais os divisores comuns em 17 e 24? Aquele que você passou a cor no mesmo número. Vai falar para mim qual foi aí. Escreva todos os múltiplos de 5 menores que 40.
Escreva os múltiplos de 6 menores que 40. Escreva todos os múltiplos de 9 menores que 91. Nós não fizemos esse exercício agora? Então, os múltiplos você já tem aí. Nós fizemos de 5, nós fizemos de 6 e fizemos de 9. Basta você olhar nos exercícios e colocar o que ele está pedindo. Não esqueça de grifar aí que ele quer os números menores, tá? O exercício de número 4. Considere o quadro até 99 e faça o que se pede. Vocês têm aí no desenho de vocês um quadro, ó, de 0 até 99, tá certo? E tem várias perguntas aí, eu não vou ler todas com vocês, tá bom? Mas vocês vão fazer, primeiro, contornando de azul o múltiplo de 2. Olha lá o primeiro que eu contornei, o 0. Olha lá, contornei de azul os múltiplos de 2. Eu vou fazer tudo? Não, vocês que vão fazer isso sozinho, tá bom? Ó, 10, acabou. Os outros vocês vão fazer sozinho. Vão contornar de verde os múltiplos de 5. No C, contornar de cinza os múltiplos de 10. No D, contornar de laranja os múltiplos de 3. E depois de contornar esses números, vocês têm umas perguntinhas para responder aí. Tá legal? Vamos lá, então, para a campanha do Outubro Rosa? Vocês se lembraram de fazer o desenho? Conversou com a mamãe, com a vovó, com a tia ou uma vizinha muito amiga? Não se esqueça que nós estamos na campanha do Outubro Rosa. Faça o desenho bem bonito, bem colorido, tira uma foto junto com a pessoa que você ama e com o seu desenho, um desenho caprichado, manda para o seu professor, que o seu professor vai se encarregar de mandar para a escola. Faz um desenho bem caprichado para ser sorteado aí vai aparecer a publicação do seu desenho, uma homenagem a você. É bem bacana a gente participar dessas coisas. Não se esqueça de mandar o desenho até o dia 23, tá legal? Então, o que nós fizemos na nossa aula de hoje? Nós terminamos a unidade 25 sobre divisores e múltiplos de um número natural. Fizemos os exercícios, ficou uma tarefa bem facinha aí para vocês. Não esqueça de tirar as dúvidas ou de acompanhar a correção que seu professor encaminhar para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Fica com Deus, um grande beijo, até a próxima aula.